E aí, pessoal? Bem-vindos a mais um The Deep Dive. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça no jejum intermitente. Isso aí. Um tema que a gente recebeu muitas perguntas a respeito. É verdade. Muita gente curiosa para entender como essa prática pode, transformar seu corpo. De dentro para fora. Exatamente. E a gente preparou um guia completo, uma verdadeira jornada pelo seu organismo. Uma viagem fascinante. A gente vai explorar as mudanças incríveis que acontecem quando você jejua. É como se o nosso corpo tivesse um botãozinho de upgrade ali, sabe? Só esperando para ser ativado. É isso aí. E a gente vai destrinchar tudo, desde os primeiros momentos de jejum até jejuns mais longos. Mostrando como o corpo se adapta e se transforma nesse processo. E você vai se surpreender com a capacidade de adaptação do corpo humano. É incrível como a gente evoluiu para lidar com períodos de escassez de comida, né? Total. Desenvolvemos mecanismos para funcionar, super bem durante o jejum. E olha que interessante, a gente está acostumado a comer de 3 em 3 horas hoje em dia. É, virou meio que um padrão, né? Mas essa não é a realidade para a qual o nosso corpo foi programado. Faz sentido. Mas então, vamos começar a desvendar essa máquina incrível que é o nosso corpo. Bora. A partir de 12 horas de jejum, o corpo já começa a liberar o hormônio do crescimento em quantidades maiores. Hormônio do crescimento. Mas isso não é coisa de quem faz musculação. Muita gente associa ele só com ganho de massa muscular. Eu também. Mas os benefícios vão muito além disso. Ele atua na queima de gordura, recuperação de tecidos, saúde óssea, Nossa, até na elasticidade da pele. Um aliado e tanto para manter a gente jovem. caramba. Então jejuar é tipo um hack natural para ter um corpo mais jovem e saudável. Exatamente. E o melhor é que é um processo natural do nosso corpo. Incrível. O que mais acontece nesse período? A partir das 18 horas de jejum, o corpo inicia um processo chamado autofagia. Autofagia. Que nome complicado. Mas o processo é mais simples do que parece. É como se as células fizessem uma faxina interna. Uma faxina. Ah. Eliminando componentes danificados, reciclando o que pode ser reaproveitado. Uma espécie de detox celular. Interessante. E como isso funciona na prática? Imagina que suas células são como uma casa. Com o tempo, acumulam poeira, entulho, coisas quebradas. Ah, A autofagia é tipo uma equipe de limpeza que remove tudo que não serve, deixando a casa brilhando. entendi. É como um reparo celular, então. E o que é autofagia remove? Exatamente. Proteínas danificadas, organelas que não funcionam direito, até micro-organismos invasores. Nossa, uma faxina completa. E estudos mostram que ela tem papel importante na prevenção de doenças, sabia? Que tipo de doenças? Doenças neurodegenerativas, como Alzheimer e Parkinson, por exemplo. Caramba. Mas por quê? A autofagia remove proteínas que se acumulam no cérebro, prejudicando os neurônios. Incrível. E a energia? O que acontece quando o corpo fica sem receber comida por tanto tempo? Aí que a mágica do jejum acontece. A partir de 24 horas, as reservas de glicogênio, a energia dos carboidratos, começam a se esgotar. E aí? O corpo entra em um estado metabólico chamado cetose. Cetose. Me explica melhor isso. Na cetose, o corpo usa a gordura como principal fonte de energia. Ele transforma a gordura em corpos cetônicos, Corpo cetônico. que são supercombustíveis para as células. E a cetose traz vários benefícios para a saúde. Sério, quais? As cetonas são uma fonte de energia mais eficiente que a glicose, o que significa mais disposição e foco. Aham. Além disso, a cetose ajuda a controlar a fome e a reduzir inflamações no corpo. Espera. Você está dizendo que a gordura que a gente tanto tenta evitar pode ser uma fonte de energia poderosa? Exatamente. A gordura foi demonizada por muito tempo, mas é essencial para o bom funcionamento do corpo, principalmente no jejum. Que reviravolta. Mas me fala uma coisa, a cetose tem outros benefícios além desses. Vários. Estudos mostram que ela pode ajudar no controle da diabetes tipo 2, Sério? que ajuda a regular o açúcar no sangue, e também na redução de doenças cardíacas, melhorando o colesterol bom. Nossa, que interessante. Então o jejum é um aliado e tanto para quem quer emagrecer e ter mais saúde. Com certeza. Mas é importante lembrar que cada pessoa é única. É verdade. Precisa encontrar o jejum que se adapta melhor ao seu estilo de vida e objetivo. Faz todo sentido. Mas, e a perda de massa muscular? Muita gente tem medo de jejuar e perder músculos. É uma preocupação comum, mas fique tranquilo. O corpo é inteligente e sabe como preservar os músculos. Ufa, que alívio. A autofagia, que a gente falou, também atua na reciclagem de proteínas musculares, garantindo que elas sejam usadas para construir e reparar tecidos. Então elas não são usadas como energia, né? Isso mesmo, elas são usadas para construir e reparar e não como combustível. Entendi. Mas me fala, o que mais acontece no corpo depois de 24 horas de jejum? A gente já viu o hormônio do crescimento, a autofagia, a cetose. Tem muito mais. A partir de 24 horas, o corpo entra em modo turbo de regeneração e reparo.
Ele aumenta a produção de células-tronco. Células-tronco. Isso não é coisa de filme de ficção científica. É mais real do que você imagina. As células-tronco são a chave para a regeneração do corpo e estão presentes em todos nós. É legal. E o jejum estimula a produção dessas células, dando um boost na capacidade de renovação do organismo. Incrível. Cada descoberta sobre o jejum é mais fascinante que a outra. Mas me fala, o que acontece com o intestino durante o jejum? Ele não precisa de comida para funcionar. Na verdade, o jejum dá um descanso para o intestino, permitindo que ele se recupere e se repare. Tipo umas férias para o sistema digestivo. Exatamente, dando um tempo para ele, já que ele trabalha sem parar quando estamos constantemente comendo. Adorei a ideia de férias para o intestino. Mas o que acontece nesse período de descanso? A produção de muco intestinal aumenta, protegendo as paredes do intestino contra inflamações. E a microbiota intestinal, as bactérias que vivem no intestino, também se beneficiam do jejum. Como assim? As bactérias boas aumentam e as ruins diminuem. Então o jejum é tipo um spa pro intestino, deixando ele mais forte e saudável. Exatamente. E não para por aí. O jejum também impacta positivamente o coração e o cérebro. Sim. Estudos mostram que a cetose melhora a função cardiovascular, reduzindo a pressão arterial e os níveis de triglicérides. Nossa! E no cérebro, a cetose estimula a produção de BDNF, uma proteína que protege os neurônios. BDNF? Que é isso? É como um fertilizante para o cérebro. Estimula o crescimento de novos neurônios, fortalece as conexões entre eles e protege o cérebro contra danos. Nossa, que incrível. E o jejum aumenta os níveis de BDNF, o que pode impactar positivamente na memória, aprendizado e prevenir doenças neurodegenerativas. Então, o jejum é tipo um elixir da juventude para o corpo e a mente. Podemos dizer que sim. Mas a partir de quantas horas de jejum esses benefícios começam a aparecer? Os benefícios são graduais, sabe? A partir de 12 horas, a gente já vê o aumento do hormônio do crescimento. A autofagia fica mais evidente a partir de 18 horas. E a cetose? Se instala por volta de 24 horas de jejum. Então, quanto mais tempo a gente jejua, mais benefícios a gente colhe. Exatamente. Mas é importante jejuar com responsabilidade, respeitando os limites do seu corpo. Começar com jejuns mais curtos e ir aumentando aos poucos é a melhor forma de garantir uma experiência segura. Faz sentido. E para quem está curioso para saber mais sobre os tipos de jejum e como escolher o ideal, no próximo bloco a gente vai se aprofundar nesse assunto. Isso aí. Fica ligado que a gente vai te ajudar a encontrar o caminho para uma saúde mais vibrante e um corpo mais forte. E voltamos para a segunda parte do nosso mergulho no jejum intermitente. No bloco anterior, a gente desvendou um monte de coisa incrível que acontece dentro do corpo quando a gente jejua. Lembra? Foi fascinante descobrir como o corpo se transforma e se renova durante o jejum. Mas agora eu fiquei curiosa para saber como colocar tudo isso em prática. Que tipo de jejum eu devo fazer? É por quanto tempo? É. Calma, a gente vai te ajudar a desvendar esse mistério. Existem vários protocolos de jejum intermitente, cada um com suas características e benefícios. A escolha do protocolo ideal vai depender dos seus objetivos, seu estilo de vida e, claro, da sua saúde. Então quer dizer que não existe uma fórmula mágica que funciona para todo mundo. Exatamente. O jejum intermitente é uma ferramenta poderosa, mas precisa ser personalizada. É como escolher um sapato. O que serve para mim pode não servir para você. Entendi. Então vamos explorar os diferentes protocolos para que cada um possa encontrar o seu par perfeito. Ótimo. Vamos começar pelo protocolo mais popular. O jejum 168. Ele consiste em jejuar por 16 horas e ter uma janela de 8 horas para se alimentar. Por exemplo, você pode jantar às 20 horas e só voltar a comer às 12 horas do dia seguinte. Ah, simples. E quais são os benefícios desse protocolo? Ele é ótimo para quem está começando no mundo do jejum, pois é relativamente fácil de seguir. Além disso, ele já promove muitos dos benefícios que a gente discutiu antes, como o aumento do hormônio do crescimento, a ativação da autofagia e a indução da cetose leve. Legal. E para quem quer um desafio maior, existem protocolos com jejuns mais longos. Sim, para quem busca resultados mais intensos, temos o jejum de 24 horas, que a gente já explorou bastante no bloco anterior. Ele potencializa todos os benefícios do jejum, promovendo uma verdadeira reforma celular. Lembra que você falou sobre o aumento da produção de células-tronco, a redução da inflamação e a melhora da função cerebral. É realmente impressionante. É verdade. E o jejum de 24 horas também pode ser uma ótima ferramenta para quem quer dar um reset no metabolismo e quebrar platôs de emagrecimento. Um reset no metabolismo. Como assim? Quando a gente come o tempo todo, o corpo se acostuma a usar a glicose como principal fonte de energia. O jejum de 24 horas força o corpo a quebrar esse padrão e começar a usar a gordura como combustível. É como se a gente ligasse um interruptor e mudasse a fonte de energia do corpo. Nossa, que interessante. É como se a gente estivesse ensinando o corpo a usar a gordura como combustível. E a fome? 24 horas sem comer parece muito tempo.
É normal sentir um pouco de fome no início, mas o corpo se adapta rapidamente. E a cetose, que se instala por volta de 24 horas de jejum, ajuda a controlar a fome, pois as cetonas têm um efeito supressor do apetite. Quer dizer que a gente não precisa sofrer para colher os benefícios do jejum. Exatamente. Com o tempo, o corpo se acostuma com os períodos de jejum e a fome diminui. E você pode se surpreender com a quantidade de energia e disposição que vai sentir durante o jejum. Que legal. Mas me fala uma coisa. E se eu sentir muita fraqueza ou tontura durante o jejum? O que devo fazer? É importante ouvir o seu corpo e respeitar seus limites. Se você sentir fraqueza ou tontura, pode ser um sinal de que precisa se hidratar melhor ou consumir um pouco de sal. A gente perde eletrólitos como sódio e potássio durante o jejum e a reposição é importante para evitar esses sintomas. Faz sentido. E o que mais a gente pode fazer para ter uma experiência positiva com o jejum? Manter uma rotina de sono regular, se exercitar moderadamente e controlar o estresse são hábitos que ajudam a potencializar os benefícios do jejum e tornam a experiência mais agradável. Entendi. Então, o jejum não é apenas sobre o que a gente come ou deixa de comer, mas também sobre como a gente cuida do nosso corpo como um todo. Exatamente. O jejum é uma oportunidade para a gente se reconectar com o nosso corpo, entender seus sinais e dar a ele o que ele precisa para funcionar da melhor forma possível. Que legal. Mas e para quem quer ir além do jejum de 24 horas, existem protocolos ainda mais desafiadores. Sim. Para os mais experientes, temos o jejum prolongado, que pode durar de 48 horas até 7 dias. Mas esse tipo de jejum exige acompanhamento médico rigoroso, pois os riscos e benefícios precisam ser cuidadosamente avaliados. Com certeza. A gente não pode brincar com a saúde. Mas me fala um pouco sobre os benefícios do jejum prolongado. O que acontece com o corpo durante esse período? O jejum prolongado leva o corpo a um estado de superregeneração. A produção de células-tronco aumenta significativamente, o sistema imunológico se fortalece e a autofagia atinge seu pico, promovendo uma verdadeira limpeza profunda no organismo. Uau! Parece que o jejum prolongado é como um botão de reset para o corpo. Mas quais são os benefícios práticos disso? Estudos mostram que o jejum prolongado pode ter efeitos positivos no tratamento de doenças autoimunes, como a artrite reumatoide e esclerose múltipla, por exemplo. Ele também pode ajudar a reduzir o risco de doenças cardíacas, diabetes tipo 2 e até mesmo câncer. Caramba, é muita coisa. Mas me fala uma coisa, o jejum prolongado não é perigoso? Como eu disse antes, o jejum prolongado deve ser feito com acompanhamento médico, pois existem riscos envolvidos. Pessoas com diabetes, problemas cardíacos, gestantes, lactantes e crianças, por exemplo, não devem fazer jejum prolongado sem orientação médica. Entendi. É importante ter cuidado e buscar ajuda profissional antes de se aventurar em jejuns mais longos. Mas, e para quem quer começar com jejum intermitente, de forma mais leve e gradual, o que você recomenda? O protocolo 168 é uma ótima opção para iniciantes. E você pode começar com jejuns mais curtos, de 12 horas, por exemplo, e ir aumentando o tempo gradualmente conforme se sentir confortável. Legal. E quais são as dicas para ter uma boa experiência com o jejum 168? Se manter bem hidratado é fundamental. Beba bastante água, chá sem açúcar ou água com gás com limão durante o período de jejum. Você também pode consumir eletrólitos, como sódio e potássio, para evitar fraqueza ou tontura. E a alimentação? O que a gente pode comer durante a janela de alimentação? Essa é uma ótima pergunta. A qualidade da sua alimentação é tão importante quanto o tempo de jejum. Priorize alimentos nutritivos como frutas, legumes, verduras, proteínas magras e gorduras saudáveis. Evite alimentos processados, industrializados e ricos em açúcar, pois eles sabotam os benefícios do jejum. Com certeza. De nada adianta jejuar por horas e depois comer um monte de besteira. Mas me fala uma coisa, o que acontece se eu quebrar o jejum antes do tempo? Perco todos os benefícios. Calma! Não precisa ser tão rígido. Se você escorregar e comer algo fora da janela de alimentação, não se culpe. Volte para o seu protocolo de jejum na próxima refeição e siga em frente. O importante é ter constância e disciplina a longo prazo. Ufa, que alívio. Mas me diz uma coisa, e o exercício físico? Posso me exercitar durante o jejum? Sim, você pode se exercitar em jejum, mas é importante ouvir seu corpo e adaptar a intensidade do treino. Atividades leves a moderadas, como caminhada, yoga ou pilates, são ótimas opções para fazer em jejum. Se você for fazer um treino mais intenso, como musculação ou corrida, é recomendável consumir um pouco de carboidratos antes do treino para ter energia. Entendi. E quais são os outros cuidados que a gente deve ter durante o jejum? É importante evitar o consumo de bebidas alcoólicas durante o jejum, pois o álcool interfere no processo de cetose e pode causar desidratação. Também é importante se atentar ao consumo de cafeína, pois ela pode aumentar a produção de cortisol, o hormônio do estresse, o que pode atrapalhar os benefícios do jejum. Nossa, quanta informação importante. Acho que a gente precisa de um bloco inteiro só para falar sobre dicas para ter uma boa experiência com o jejum. Concordo. Mas antes de a gente mergulhar nesse assunto, que tal fazermos uma pausa para um cafezinho?
Ou melhor, para um chazinho detox. Voltamos já com mais dicas e informações sobre o jejum intermitente. E voltamos com a última parte do nosso mergulho no mundo do jejum intermitente. No bloco anterior, a gente explorou vários protocolos, né? Desde o 168 até o jejum prolongado. É isso aí. Vimos que existem diferentes formas de jejuar, cada uma com suas características e benefícios. Mas e como saber qual protocolo é o melhor para mim? Boa pergunta. Essa é a questão, né? E a resposta não é tão simples assim. A escolha do protocolo ideal depende de vários fatores: seus objetivos, estilo de vida, suas preferências alimentares e, claro, a sua saúde. Entendi? Então não tem receita de bolo, uma fórmula mágica que funcione para todo mundo. Não tem. O que funciona para um pode não funcionar para outro. Mas a gente pode te ajudar a encontrar o caminho certo. Que bom. E como a gente faz isso? Por onde a gente começa? Primeiro passo é definir seus objetivos. E- O que você quer? Emagrecer, melhorar a saúde, ter mais energia, reduzir a inflamação. Entendi. Definir seus objetivos ajuda a escolher o protocolo mais adequado. Faz sentido. E depois de definir os objetivos, o que a gente faz? Aí a gente analisa seu estilo de vida. Qual o seu ritmo de trabalho? Você se exercita? Tem alguma restrição alimentar? Tudo isso precisa ser levado em conta na hora de escolher o protocolo do jejum. Nossa, é muita coisa para pensar. Mas calma, a gente ajuda a entender melhor. Vamos a uns exemplos práticos. Digamos que você trabalha em horários malucos, sabe? Tem dificuldade de seguir uma rotina alimentar rígida. Aham. Nesse caso, o jejum de 168 pode ser uma boa, porque ele te dá mais flexibilidade, né? Na hora de escolher a janela de alimentação. Entendi. E para quem tem uma rotina mais certinha, mais previsível e quer se desafiar mais, o que você indica? Se você busca resultados mais rápidos e se sente confortável jejuando por mais tempo, o jejum de 24 horas pode ser uma alternativa, mas sempre com cautela. E de preferência com acompanhamento profissional. É, com saúde não se brinca. Mas e se a pessoa tiver alguma condição médica, tipo diabetes ou hipertensão? Pode fazer jejum? Nesses casos, o ideal é consultar um médico antes de começar qualquer protocolo. O jejum pode ser uma ferramenta terapêutica poderosa, mas precisa ser usado com responsabilidade e com orientação médica. A saúde em primeiro lugar. E a gente recebeu muitas perguntas dos nossos ouvintes sobre o que pode e o que não pode durante o jejum. Você pode tirar algumas dúvidas. Claro, uma dúvida frequente é sobre o consumo de água durante o jejum. A resposta é simples: beba água à vontade. Manter-se hidratado é super importante para o corpo funcionar bem. Água liberada, então. E café? Muita gente não vive sem o cafezinho pela manhã. Pode ou não pode? O café puro sem açúcar, leite ou adoçante está liberado, mas com moderação, viu? Cafeína em excesso pode aumentar o cortisol, o hormônio do estresse e atrapalhar os benefícios do jejum. Cafezinho com moderação, então. E chá? Segue a Mesma mesma regra do café. Exatamente. Chá sem açúcar, tipo chá verde, chá preto, camomila, são ótimas opções para se hidratar e ainda aproveitar os antioxidantes das ervas. E para quem sente muita fraqueza ou tontura durante o jejum, Fraqueza ou tontura pode ser sinal de desequilíbrio eletrolítico, falta de minerais importantes no corpo, como sódio, potássio e magnésio. e o que fazer nesses casos? É importante consumir alimentos ricos nesses minerais durante a sua janela de alimentação. Água de coco, banana, abacate, espinafre, brócolis, salmão, frango. Anotado. E exercício físico? Pode durante o jejum. Pode sim, mas é importante adaptar a intensidade do treino, né? De acordo com a sua energia e o tempo de jejum. Entendi. Caminhada, yoga ou pilates são ótimas opções para fazer em jejum. Legal. Se o treino for mais intenso, tipo musculação ou corrida, aí é bom consumir um pouco de carboidrato antes, para ter mais energia. Faz sentido. Mas alguma dica importante para ter uma boa experiência com o jejum intermitente? Várias. Comece devagar se você é iniciante. Vá aumentando o tempo do jejum aos poucos. Ouça seu corpo. Se sentir muita fome, fraqueza ou tontura, pare o jejum e se alimente. Importante. Mantenha uma alimentação saudável. A qualidade da comida é tão importante quanto o tempo de jejum. Prioritize alimentos nutritivos e evite processados e industrializados. E beba bastante água, a hidratação é fundamental. Verdade. Durma bem. Uma boa noite de sono ajuda a regular os hormônios, controlar o apetite e, claro, tente controlar o estresse. O estresse libera cortisol, que pode atrapalhar os benefícios do jejum. Nossa, quanta dica valiosa. Acho que agora a gente está pronto para se aventurar no mundo do jejum. Com certeza. O jejum é uma ferramenta poderosa para turbinar a saúde, mas precisa ser usado com sabedoria. Escolher o protocolo certo, se preparar direitinho, seguir as dicas e, principalmente, ouvir o seu corpo. Esses são os segredos para aproveitar todos os benefícios. E se você quer emagrecer de forma rápida e saudável, a gente tem uma dica especial.
Clica no link na descrição e conheça a dieta de 21 dias. É um programa completo com cardápios, receitas e dicas para te ajudar a eliminar de 5 a 10 quilos de gordura corporal em apenas 21 dias. A dieta de 21 dias é baseada nos princípios do jejum intermitente e da alimentação low carb, uma combinação poderosa para acelerar o metabolismo, reduzir a inflamação e emagrecer de forma rápida e sustentável. Isso aí. Então, corre lá, clica no link e comece hoje mesmo a sua transformação. E chegamos ao fim de mais um The Deep Dive. Esperamos que você tenha gostado da nossa jornada pelo mundo do jejum intermitente. Que tem? Se você gostou, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal para não perder nossos próximos mergulhos. Até a próxima.